Graça e paz, igreja. Responsabilidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está feliz com o Senhor, pode dizer amém? Amém. Pastor pediu se eu podia trazer a palavra. Eu falei, claro, pastor, com certeza. E quem prega a palavra sabe como que é a responsabilidade, como que o estômago fica toda vez que sobe para falar da palavra de Deus. Mas o bom é que a gente sabe, nós vamos estar falando daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E que não é as minhas palavras, mas as palavras dele, porque as minhas palavras podem cair por terra, mas a do Senhor é como a chuva, né? Ela nunca volta atrás vazia, mas cumpre aquilo pela qual ela foi enviada. Quando eu e você falamos o que Deus mandou e não o que eu quero, vai acontecer o que Ele mandou falar. Glórias a Deus. E Deus colocou no meu coração um texto hoje para falar de uma personagem que não é muito falada, não tem nenhum nome dela na Bíblia, só apenas é citado sobre essa jovem, e que não tem o nome dela, mas uma jovem que vai nos ensinar nessa noite muitas coisas que nós vamos crescer através do testemunho dela e aprender com o testemunho dela também como deve ser o nosso testemunho, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5, nós vamos ler nesta noite o versículo 1, 2 e 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Poderia acender a luz aqui em cima para mim, por favor? Obrigado. Vou abrir aqui em outro. Cadê? Diz assim a palavra de Deus: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, que é viva, eficaz, ela é poderosa para transformar a vida do homem, da mulher. Ela tem poder de mudar a situação, mudar a história, mudar o rumo da nossa vida. Nós te louvamos e te pedimos, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja o que eu quero falar, Senhor, mas o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Usa a minha boca, usa a minha vida. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar, tu tens liberdade para falar conosco nesta noite. Nós precisamos da tua palavra, nós dependemos da tua palavra, nós queremos a tua palavra, nós somos sedentos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e sem ela não somos nada, Senhor. É a tua palavra que tem nos sustentado todos os dias, quando nos levantamos e sabemos que tu existes por causa da tua palavra, e quando lemos a tua palavra, ela, Senhor, traz luz na nossa vida, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz força, ela traz cura, ela traz restauração, ela é poderosa, Senhor, e é esta palavra que nós queremos ouvir nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala aos corações. Tu conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, Senhor. Tu és conhecedor de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes de abrirmos a boca para falar contigo, o Senhor já sabe o que vai sair das nossas bocas. Então o Senhor conhece todas as coisas. Eu não sou conhecedor de todas as coisas, mas o Senhor conhece cada um aqui nesta noite, e nós te pedimos, Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, que nesta noite esta palavra possa ir de encontro, Senhor, aquele coração que está aflito, aquele coração que está triste, amargurado, desesperado, aquele coração que está sem esperança, mas que esta noite, Senhor, seja uma noite restauradora, uma noite transformadora, uma noite, Senhor, que haja uma divisão de águas na vida destas pessoas que aqui estão. Nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.
Amado, essa história fala muito comigo porque já tenho vai fazer 34 anos que eu sirvo ao Senhor. E sempre a gente tem que estar continuamente buscando a presença de Deus, porque a vida cristã é uma luta. Vira e mexe, tem uma situação querendo roubar nossa fé, querendo tirar-nos da presença de Deus, querendo tirar nossa alegria, mas nós precisamos entender o Deus que nos chamou. O Deus que nos chamou disse um dia: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. A paz que Jesus nos dá, o mundo, a minha esposa não pode dar a paz que Jesus dá, eu não posso dar a paz para ela que Jesus dá, o trabalho não pode dar. Então nós precisamos entender, a família não pode dar essa paz, mas Jesus falou: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. E esta paz, o diabo luta constantemente para tentar roubá-la de você, porque uma vez que ele tira a paz que Jesus já te deu, você fica desesperado, você fica angustiado, você começa a praguejar, você começa a amaldiçoar, você começa a murmurar, e com isso a glória de Deus não vai se manifestar na sua vida, porque você não está tendo uma vida de gratidão, porque um coração grato, irmãos, Deus manifesta o poder. E aí eu lendo essa história, eu vejo essa jovem, nós precisamos entender que essa jovem estava passando uma situação complicada, irmãos. Essa jovem foi arrancada da família dela, foi tirada da família dela e levada como escravo, e nós sabemos que escravo, ele não tem mais liberdade, ele não tem mais direito de nada, ele tem que fazer o que seu dono quer, tem que levantar a hora que o dono quer, tem que fazer o que o dono quer, tem que ir aonde o dono quer que ele vá. Ou seja, a liberdade dela foi tirada, e pior, tirou da presença dos pais, a quem ela mais amava e que os pais amavam muito ela. E a Bíblia diz que essa jovem, ela sabendo da situação do seu senhor, vendo aquele problema que ele era leproso, era um homem que era um general, a Bíblia diz que Deus deu vitória para ele. Deus usou aquele homem para dar vitória nas guerras, mas a Bíblia diz que ele era um homem muito honrado, porém era leproso. Ele tinha um problema muito grave, que naquela época não existia nada que pudesse curar o problema que ele tinha. Muitas das vezes, Senhor, amada igreja, nós estamos passando por situações que aos olhos humanos não tem resposta, não tem solução. Eu vou ter que conviver com aquilo, porque eu sei que humanamente não tem jeito, mas nós, a igreja de Jesus Cristo, sabemos que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, vocês acordarem, vivendo. Eu estou passando por luta, por problema, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode mudar a minha história, que pode mudar a minha situação. Mas essa não era a realidade deste homem, desse general. Ele vivia leproso, não tinha solução. E aquela jovem que vivia na casa dele como escrava, nos ensina algo tremendo. Ela teve compaixão daquele homem. Irmãos, compaixão é algo maravilhoso. Eu quero falar sobre a força da fé e da compaixão. Força da fé e da compaixão. Essa jovem deu um exemplo de fé para nós. Irmãos, essa jovem, ela tinha todas as razões para ser uma jovem deprimida, triste, amargurada, infeliz. Sim ou não, irmãos? Muitas das vezes as pessoas, porque perdeu alguma coisa, teve um problema. Ontem eu estava indo buscar minha esposa lá em Vila Velha, era mais ou menos umas 7:30 da noite, estava uma chuvinha. Na hora que eu saí da terceira ponte, entrei ali na Praia da Costa. Quando eu entrei, o pneu, eu falei: meu Deus do céu, na chuva, tive que encostar. E o que vem na mente na hora é o quê? O que geralmente vem é reclamar, sim ou não? A nossa tendência não é reclamar, irmãos? Ou só acontece comigo? Oh, glória! A tendência, e Deus permite muitas das vezes a gente passar por situações para ver o que vai sair da nossa boca, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mas naquele momento eu saí, debaixo da chuva,
tirei o pneu, numa boa, coloquei o pneu novamente, saí e falei, aqui não, Satanás, da minha boca você não vai ouvir murmuração. E nós precisamos tomar muito cuidado. Essa jovem tinha seus motivos para reclamar da vida, tinha seus motivos para ser infeliz, tinha seus motivos para ficar chorando todas as vezes, porque foi arrancada do meio dos seus familiares. Ela não tinha mais relacionamento com a sua mãe e com o seu pai, mas a Bíblia disse que ela teve compaixão do seu Senhor. Alguns poderiam falar, Deus, mata esse homem mesmo, bem feito que ele tem lepra, bem feito porque ele me tirou lá da minha terra e trouxe para cá, estou vivendo como escravo, bem feito, é a mão de Deus. Irmãos, tem gente que fala assim, que serve a Deus e bem feito para ele, bem feito para ela, ela merece, ele merece, ficou falando mal de mim, tirou o meu emprego, fez isso, bem feito. Esse é o comportamento de um cristão, irmãos? Não. Uma coisa que eu aprendo com essa jovem, que ela tinha um relacionamento com Deus. Essa jovem tinha conhecimento de quem Deus era. Porque, irmãos, quando você tem intimidade com Deus, quando você conhece a Deus, como disse, eu estou na luz, como na luz Ele está, eu tenho comunhão com o meu irmão. E ela, por estar cheia de Deus, ela viu aquele homem e teve compaixão dele, ao ponto de falar com a senhora dela, oxalá, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, porque lá tem um profeta que curaria ele. Irmãos, ela se preocupou com o problema de Naamã. Ela teve misericórdia de Naamã. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, um vizinho, um coleguinha da escola, eu estou falando aqui, ela tinha compaixão daquele que tirou ela do meio dos seus pais, do meio da sua família, tirou a liberdade dela. E o que tem saído do nosso coração, da nossa boca, quando passamos por situações que muitas das vezes não é aquela que queríamos passar? Às vezes alguém te maltratou, às vezes alguém te humilhou, às vezes alguém te trapaceou, talvez alguém ele fez algo para te prejudicar. E qual foi o seu comportamento perante essa situação? Aqui está um exemplo vivo de uma jovem, que mesmo vivendo como escrava, mesmo não tendo mais a liberdade que ela tinha, mas teve misericórdia daquele que fez ela passar por isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque Deus permite nós passarmos por situações, e quando nós passamos por situações, e a resposta que nós damos diante daquela situação, é a resposta que Deus espera, Deus te leva para um outro degrau, Deus te leva para uma outra situação, e vira e mexe, irmão, nós vamos estar passando por situações. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Quem tenta é o diabo, mas Ele nos prova. Eu lembro uma vez que, quando eu estava trabalhando lá nos Estados Unidos, eu trabalhava num frigorífico, e trabalhava, depois do frigorífico, ia para outro serviço, que era num hotel, Holiday Inn. Eu trabalhava na área de manutenção do hotel, e tinha um mexicano que trabalhava lá também. Aquele mexicano era o filho de Satanás, porque ele tentava me prejudicar de todas as formas. Tinha uma inveja, porque o dono do frigorífico, um indiano, gostava muito de mim, e esse rapaz tentou de tudo, ao ponto que eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou sair daqui, vou ficar só com o trabalho lá do frigorífico. Aí no frigorífico, o encarregado que tinha lá, saiu, falou para o patrão, olha, eu não quero ficar mais trabalhando aqui como encarregado, eu vou sair, que eu tenho outra oportunidade. E o dono me chamou lá no escritório e falou, Eusébio, Joe, né? Ele me chamava de Joe, a partir de amanhã eu gostaria que você se tornasse o encarregado geral aqui do frigorífico.
Eu falei, eu nem falava inglês direito, irmãos. Imagine como que os americanos ficaram de um imigrante mandando neles. Eu falei, tá bom, eu vou te pagar mais. Eu falei, tá bom, bênção. E aí o que aconteceu que um dia esse patrão chamou no microfone para ir lá no escritório. Eu cheguei lá e falou, tem um rapaz está fazendo uma aplicação querendo trabalho, você conhece ele? Quando eu cheguei dentro do escritório, quem era? O mexicano. Olhei assim, a vontade, o que era? Falar, não pega essa pessoa. Irmãos, foi o que passou no meu coração. Não, mas eu falei, pode dar um emprego para ele, sim, pode dar um emprego para ele. Eu tive a oportunidade, eu poderia ter falado ali naquele momento, não pegue ele não dá emprego para ele, mas esse não é o nosso papel, irmãos. O nosso papel é de ser bênção. Nós somos chamados para ser bênção, independente do que fizeram contra você, é perdoar, como Estevão, estava sendo apedrejado, falou, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E na verdade a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principado, potestade, é aquilo que está por trás daquela pessoa. Nós não podemos esquecer, porque eu já vi muitos irmãos com ódio do outro, com raiva do outro, falando mal do outro, e esquecendo que, na verdade, Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por eles, por nós, por causa desse amor. E essa jovem que não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo naquela época, o Espírito Santo não estava dentro dela, mas ela tinha alguma coisa dentro dela que é muito importante, nós precisamos, ela sabia quem Deus era, ela sabia que Deus tinha poder de transformar a vida daquele homem, ela sabia que ela podia ser um instrumento para mudar a história daquele homem, e mostrar que havia um Deus que podia todas as coisas. Falou, pode ir para lá. E ele foi até o rei dele, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, foi até lá. Só vou contar rapidinho para nós aprendermos aqui o que podemos entender dos ensinamentos dessa jovem. Mas o Naamã foi até lá, chegou na presença do rei. Quando o rei leu a carta, o rei rasgou as vestes e falou, por acaso eu sou Deus? Eu tenho o poder de dar vida, de matar? Eu não tenho esse poder. Olha só o comportamento daquele rei, que era rei, mas não tinha intimidade com Deus. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, ele falou, aqui em Israel tem um homem de Deus, porque aquela jovem falou, que lá em Israel tem um homem de Deus, e o rei não sabia que tinha um homem de Deus, ou até sabia, mas não dava importância. E aí, o profeta Eliseu ficou sabendo dessa história e mandou uma mensagem para o rei. Estou sabendo que tem um homem que veio aí precisando de uma ajuda, fala para ele vir até mim, que ele vai saber que aqui em Israel tem profeta. Aqui em Israel tem profeta, e você precisa falar isso na sua casa. Satanás, na minha casa tem profeta, na minha casa tem um homem e uma mulher de Deus, aqui não tem espaço para você. Enfermidade, aqui não tem espaço para você. Tribulação, aqui não tem espaço para você. Tristeza, aqui não tem espaço para você. Doença, aqui não tem espaço para você. Mágoa, aqui não tem espaço para você. Falta de perdão, aqui não tem espaço para você. É o que o profeta falou, manda ele vir aqui, porque em Israel tem profeta. Vamos, maravilhoso, né? Quando você sabe quem Deus é, nada te para. E aí, o general vai até a casa do profeta, aí o profeta fala para ele, para Geazi, chegou lá, bateu palma, Geazi, o profeta ficou sabendo, falou, Geazi, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, o homem estava querendo ser curado, aí o Geazi, o servo do profeta, foi falar para ele, ele ficou indignado, a Bíblia diz que ele ficou irado, ficou com raiva. Eu pensei que o homem ia sair aqui, levantar a mão para o céu, clamar ao Deus
para que eu fosse curado, não aconteceu nada. Irmãos, cadê o pastor Adão? Pastor Adão, é engraçado às vezes, liga alguém para o senhor pedindo, se pudesse fazer uma visita, fazer uma oração, mas às vezes o pastor está ocupado, tem uma atividade, ele precisa de solucionar aquele problema, fala, manda um presbítero ou um diácono, vai lá na casa da irmã tal, do irmão tal, e ora por ele, porque uma vez que o pastor falou, vai orar, ele impôs a autoridade sobre o servo. A autoridade está sobre o diácono, seja quem for, a autoridade o pastor ministrou, pode ir debaixo da bênção. Aí chega na casa do irmão, eu pensei que era o pastor, eu queria, irmãos, é verdade ou não é? Até parece que o Deus do céu não é o mesmo Deus do pastor, e o pastor quando ele falou, vai na bênção, ele imputou autoridade sobre o servo dele, sobre o diácono, sobre o presbítero, sobre o evangelista, tem autoridade, é o pastor naquele momento que está orando, pôr na mão, e Naamã ficou indignado, veio um servo aqui falar comigo, o general aqui, eu, o homem honrado, e não veio falar comigo, o profeta não veio, que humilhação é essa, e foi embora, irmãos, ele ficou indignado e estava indo embora. Aí os servos dele falou, meu pai, se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? E o convenceu, e ele foi, entrou no Rio Jordão, e foi, a Bíblia diz que ele ficou com a pele igual de bebê, maravilha, hein? Que creme é este? Nem creme hoje faz isso, ficar com a pele igual de bebê, e Deus é maravilhoso, Deus faz perfeito, Deus faz as coisas perfeitas. Imagina se aquele homem não tivesse dado ouvido, irmãos, às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, e muitas das vezes Deus não vai fazer do jeito que você quer, mas Ele não está dizendo que Ele não vai fazer, mas muitas das vezes a gente tem que ter a sensibilidade, que Deus trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quiser, não é como você quer, como Ele quer. E eu vou te falar uma coisa, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. Será que é mesmo? E por que você está triste? E por que você está infeliz? Por que você está desanimado? Porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar. Ninguém vai te parar, porque maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em você. Por que você acha que o rei chamou Balaão para amaldiçoar o povo? Levou o profeta, está lá em cima, está aí o povo de Israel, amaldiçoa esse povo. Quando ele olhou, falou, você vai me desculpar, você pode me dar o teu reino todo, a metade do seu reino, o dinheiro que for, não tem jeito, não tem como eu amaldiçoar esse povo. Mas por que, profeta, não tem como amaldiçoar? Porque Deus já abençoou ele, não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos co-herdeiros com Abraão, e as bênçãos que Deus profetizou para Abraão, nós somos co-herdeiros. Deus falou para Abraão, quando ele ia sacrificar o filho dele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando para ele, lá naquele monte, aquele povo lá da igreja Manancial será bendito, será abençoado por causa da sua fé. A fé em Deus, irmãos, e a fé é maravilhosa, irmão. Eu gosto de manhã, acordar de manhã, chegar na janela e agradecer a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Irmãos, nós temos que agradecer constantemente a Deus. Agora eu quero falar sobre os ensinamentos que nós podemos tirar, 5 aprendizados que essa jovem nos dá. Primeiro, ela teve compaixão e altruísmo. Compaixão, irmão. Jesus sempre teve compaixão. Nós precisamos ter compaixão, nós precisamos se identificar com a dificuldade, porque nós temos tendência de criticar,
nós temos tendência de falar daquele comportamento, mas nós não sabemos o que aquela pessoa está passando, nós não sabemos o que ela passou, nós não sabemos como ela foi criada, nós não sabemos a história, nós não sabemos o que está dentro daquela jovem, daquele homem, daquela mulher, porque ele teve aquele comportamento, porque ele tem uma situação, uma vivência ou uma história que prejudicou a alma dele, a alma dela. E essa jovem nos ensina sobre compaixão e altruísmo, porque ela, mesmo sendo uma escrava em uma terra estrangeira, a menina demonstrou compaixão para Naamã. Compaixão. Pastor, mas é difícil demais, a pessoa me magoou, me entristeceu. Mas Jesus disse: se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos conseguir, nós conseguimos amar. Irmão, quando eu leio lá em Lucas, no Sermão do Monte, quando Jesus fala para nós amarmos nosso inimigo, bem dizer quem nos maldiz, falar bem de quem fala mal de nós, fala assim, você está de brincadeira, fala a verdade, irmãos, fala a verdade, falar bem de quem fala mal de você é fácil? Não é, vamos ser realistas. É por isso que a glória é dele, é a glória dentro de um vaso de barro. Eu e você somos um vaso de barro, e Deus colocou algo dentro de nós que nos capacita a amar quem não nos ama, perdoar quem não nos perdoa, falar bem de quem fala mal de nós. Isso é servir a Deus. Nós precisamos ter empatia, irmãos, e altruísmo, mostrar a bondade aos outros, independente de nossas próprias circunstâncias ou de como eles nos tratam no passado ou nos trataram no passado. Segunda coisa que nos ensina, fé inabalável. Irmãos, nós temos hoje o que aquela jovem não tinha. Ela não tinha o Espírito Santo dentro dela. Eu e você temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia! A menina, ela tinha uma fé profunda no poder de Deus e na capacidade do profeta Eliseu para curar a lepra de Naamã. Aquela jovem não só sabia quem Deus era, mas também sabia quem o profeta era. Ela sabia que o profeta também era um homem usado por Deus. Será que as pessoas sabem que eu, você, nós somos homens e mulheres de Deus? Nós precisamos de dar testemunho. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas o Deus que habita dentro de nós é. E Ele quer nos usar. Irmãos, o que Deus quer fazer através de nós, os anjos gostariam de falar, de fazer. De falar de Jesus, os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus deu isso a nós. Falar do amor de Deus. Por isso que Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas. Lá no livro de Mateus, o último versículo fala: vocês vão ensinar e ser testemunha. Irmão, testemunha, Deus nos chamou para ser testemunha, e não para ser advogado de acusação. Testemunha vai falar daquilo que viu, daquilo que sentiu, daquilo que experimentou. É isso que Deus nos chamou. Irmãos, quem aqui já teve experiência tremenda com Deus? Se você não teve, hora que Deus quer fazer com que você tenha uma experiência com Ele, irmãos. Ele quer até falar com você. Eu já ouvi a voz de Deus audivelmente, ninguém falou comigo, Ele falou comigo. É algo tremendo, irmãos. Você só sabe chorar, porque é algo tremendo quando você experimenta um pouquinho, irmão, só um pouquinho da presença dEle. A presença dEle nos transforma, e nos envolve, é algo assim, só quem sente sabe o que é. E isso é algo que Deus quer que todos nós tenhamos, essa comunhão. E Jesus fala: aquele que se achegar a mim, eu vou se achegar a ele. Vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou te livrar disso. Eu vou tirar esse jugo, esse peso, porque o jugo de Jesus é leve, o fardo é leve, não é pesado. Se você está carregando um fardo, um jugo pesado, é um fardo, um jugo que ou é de Satanás ou é de homem, porque o de Jesus
é leve e é suave. É leve e é suave. Lembrem disso, o jugo de Jesus é leve e é suave. Se não está sendo leve, não está sendo suave, põe por terra, porque não é de Deus. Repreende, balança, joga por terra, não aceita na sua vida em nome de Jesus. Terceira coisa, coragem para falar. Irmãos, ela podia se intimidar. Eu sou uma escrava, quem sou eu para falar com esse homem? Esse homem é general, esse homem, ele tem poder de tirar a vida das pessoas, ele tem toda a autoridade aqui na terra, aqui, por ele é um general, ele é honrado, quem sou eu? Ela podia se sentir insignificante. Irmãos, não se sinta insignificante na presença de ninguém. Se vier esse sentimento de insignificância, aquele sentimento que você pensa que é menor que você não é, você é filho e você é filha de Deus, você está na mão de Deus e ninguém pode te tirar de lá. Não se sinta menor do que ninguém, porque você é filho e filha de Deus. Nós estamos assentadas com Cristo lá nas regiões celestiais. O nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que nós somos chamados de filhos de Deus. Não somos mais aqueles que eram afastados, criatura. Agora somos filhos e filhas de Deus. Então você pode falar, porque Deus mora, Ele habita dentro de você. Aleluia. Tenha coragem. Ela teve coragem de falar e oferecer uma solução. Quantas vezes você já presenciou ou participou de alguma conversa e a pessoa reclamando ou falando que está passando por um problema, alguma coisa, e você ficou calado, você ficou calada, sendo que o teu Deus tem poder de solucionar aquilo que aquela pessoa estava sofrendo. Não podemos nos calar, irmãos, mesmo diante de quem for. Precisamos falar: ei, eu tenho um Deus, eu conheço um Deus que resolve todo e qualquer problema. Eu tenho um Deus que se compadece da sua situação. Eu tenho um Deus que te ama. E isso nos encoraja a falar quando temos algo valioso para contribuir. Irmãos, é valioso o que nós temos dentro de nós. É muito valioso. Jesus. Irmãos, esse nome tem tanto poder. Jesus. O inferno estremece quando esse nome é pronunciado. Jesus. O inferno estremece, porque esse nome foi dado a ele todo o poder no céu e debaixo da terra. A Bíblia diz que toda língua vai confessar que ele é Senhor, e todo joelho vai se dobrar perante ele e reconhecer: eis que vem o Deus Todo-Poderoso, ele vem saltando sobre os montes, na sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, operando ele, ninguém pode impedir. Aleluia. 4, impacto além do status. O status social não limita a capacidade de uma pessoa de fazer a diferença significativa na vida dos outros. Não importa a sua condição social, você é rico em Deus. O que você tem dentro de você, dinheiro nenhum na face da terra pode comprar. Dinheiro nenhum na face da terra pode te dar. Por isso que no início eu falei que Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Tem pessoas que estão ao seu lado, que estão carecendo de paz, estão infelizes, elas só estão esperando você abrir a sua boca e falar: o meu Deus pode te dar essa paz. O Deus que eu sirvo pode te curar essa tristeza. O teu marido, ele te abandonou, você está amargurada, mas eu tenho um Deus que pode ser o seu marido, e ele pode restaurar a sua vida, trazer alegria novamente no seu coração. Não precisa de dinheiro para falar que Jesus é bom,
que Jesus te ama, que Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ter Jesus é saber que mesmo na dificuldade eu posso levantar a mão para o céu e falar: obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está mais numa cruz, Ele ressuscitou. Não precisa de dinheiro, independente de posição social, você pode falar. E quando você falar de Jesus, pessoas vão ser mudadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser curadas. As pessoas que estão com aquelas lepras serão curadas da lepra, serão curadas. Aquela jovem sabia: eu não posso curar esse meu Senhor, mas eu conheço um homem e eu conheço um Deus que pode restaurar a vida do Senhor. É assim que Deus quer que eu e você façamos quando se depararmos com alguém que está diante de uma dificuldade, que nós não podemos fazer nada, mas nós podemos falar para ela: eu conheço um Deus. Por isso que Davi, diante do Golias, falou para quem é esse incircunciso? Enquanto todos estavam com medo de Golias, tinha um jovenzinho lá que tinha intimidade com Deus, e falou: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? É assim que você vai falar para a enfermidade, para a tristeza no coração. Deixa eu te falar, Deus te dá alegria, Ele te dá paz. E eu vou falar, a paz que Ele vai te dar, ninguém vai poder te dar. Você vai viver uma vida que você nunca viveu na sua história. Eu sei, irmãos, quando eu e a Masa aceitamos a Jesus nos Estados Unidos, como que Deus mudou a nossa história. Não somos perfeitos, mas o Deus que habita dentro de nós é. E a quinta, para terminarmos: perdão e ausência de rancor. O quinto ensinamento do comportamento dessa jovem, como eu disse, ela tinha tudo para ficar com ódio de Naamã, porque foi tirada a liberdade dela, mas ela perdoou e não teve rancor. Como que ela perdoou? Ela se preocupou com o problema daquele homem. Apesar de ter sido capturada e forçada à escravidão, a menina não demonstrou rancor contra Naamã. Em vez disso, ela mostrou desejo de ajudá-lo. Que tremendo, irmãos. Que ensinamento que essa jovem está nos dando, nos ensinando. Louvor podia subir aqui, por favor. Cantar aquela música: Tu és o Deus desse povo. Se você puder ficar sobre os pés. Aleluia. A história dessa escrava é um poderoso lembrete de que a bondade, a fé, a coragem, a compaixão são qualidades que transcendem as circunstâncias pessoais. Ah, pastor, eu passo por tantas coisas, estou passando uma dificuldade, uma luta. Explica, mas não justifica o seu comportamento.